Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 33ª rodada. Finalzinho de campeonato, a partir dessa faltam 5 rodadas. E essa rodada com muitos clássicos. E vamos agora no nosso pré-jogo aqui do Resenha com Magalhães, falar do clássico paulista, falar do jogo entre Corinthians e São Paulo. Corinthians aí com a invencibilidade, não perde o São Paulo, acho que nunca perdeu para o São Paulo na sua arena, se não tiver enganado, que são 8 jogos, parece, se eu não tiver enganado, eu li alguma coisa sobre isso, deixa eu até dar uma olhada, acho que é isso. São 8 jogos, parece. Deixa eu ver. Não tem aqui, mas acho que é isso mesmo. Acho que são 8 jogos são 8 confrontos, isso mesmo. 8 confrontos, 6 vitórias do Corinthians e 2 empates. Então, o Corinthians vai tentar manter essa invencibilidade. Só que o Corinthians tem que tentar manter essa invencibilidade em cima do São Paulo ganhando, né? Porque o empate não é bom. Da mesma maneira que acontece no Rio de Janeiro, que tem um clássico também, Botafogo e Flamengo, aonde o mandante briga para continuar na Série A e o visitante briga por títulos ou pela Libertadores de 2019, em São Paulo acontece a mesma coisa. O Corinthians briga para se manter na Série A, está com 39 pontos, está a 5 pontos da zona de rebaixamento. É um número que não é desesperador, mas ele também não está livre. A água está aqui, ó. A água está no pescoço, está por aqui. Perdeu a última partida jogando fora de casa contra o Botafogo. Poderia ter empatado, o Gatito fez uma defesaça no final, mas o Corinthians não jogou também para configurar que merecia alguma coisa melhor, uma sorte melhor contra o Botafogo. O futebol do Corinthians é bem feinho, bem feinho. O Jair até tá tentando colocar um time um pouquinho mais ofensivo, mas parece que o time está sem gás nenhum. Mas ele está tentando, mas tem que tentar, porque se o Corinthians não tentar, ele vai ter que ir tentando o que vem na Série B. Então, o objetivo do Corinthians é somar pontos para continuar na Série A. Não acredito que o Corinthians caia, mas já caiu, né? Não. É melhor não dar sopa pro azar. Fazendo mais uns 6 pontinhos ali, fazer os 45 pontos que todo mundo diz que não cai, resolve. Com uma vitória já em casa contra o São Paulo, aí fica faltando apenas uma em 5 rodadas. Já o São Paulo, o campeonato do São Paulo é ficar entre os 4 primeiros para estar na fase de grupo da Libertadores. Esse é o campeonato do São Paulo. Ele está a 3 pontos do Flamengo e tem na sua cola o Grêmio, que está a 2. Ou seja, o Grêmio está mais perto do São Paulo do que o São Paulo do Flamengo. São Flamengo está em terceiro, São Paulo em quarto e o Grêmio em quinto. Então é um jogo importante para os dois lados. Os dois lados. Título São Paulo esquece, não tem mais como. Na pontuação até dá, mas vai ter que ter uma combinação de resultados monstros. Então, sinceramente, e pelo futebol que o São Paulo também apresenta, não dá para pensar em título, né? O São Paulo, sinceramente, fez mais do que se imaginava do time. E com as escalações que o Aguirre vem fazendo, que eu vou falar de novo, meu amigo torcedor do São Paulo. Aguirre não é não é treinador para o São Paulo. São Paulo não é um time de jogar atrás, não é um time pesado. São Paulo sempre foi um time que jogou para frente, jogo bonito, jogo rápido. Não é esse São Paulo que a gente fica vendo, seu futebol é horroroso, um time pesado. Não é isso. Além de um treinador retranqueiro, né? Que contra o Flamengo, ele puxou o time inteiro para trás. Poderia ter perdido. O São Paulo não perdeu para o Flamengo porque o Vitinho perdeu um gol. E a culpa seria do Aguirre, porque o Aguirre puxou o time todo para trás. Então, o Aguirre definitivamente não é treinador do São Paulo. Tem que acabar o campeonato do São Paulo arrumar um outro treinador, que não é o Aguirre. Muito retranqueiro, não dá. Ah, mas é a origem do futebol uruguaio que é assim, tá? Então, muito bom o futebol uruguaio. O futebol brasileiro, sinceramente, é muito retranqueiro. E não é o São Paulo, igual eu falei. Os dois times não vêm jogando bem. Um futebol, muitas das vezes, chato e feio. Tanto de Corinthians quanto de São Paulo.
Se a gente for olhar por aí, a tendência é que o jogo seja chato, principalmente se chover. Se chover, ferrou. Se estiver chovendo igual está chovendo pelo Brasil inteiro, aí que ferrou, que vai ser um polo aquático, né? Que está chovendo muito. Bom, os dois times não é que não tenham qualidade. Os dois times até têm uma certa qualidade, têm jogadores de qualidade. Porém, o futebol que vem apresentando e com as escalações que os times têm, a impressão que dá é que vai ser um jogo completamente truncado. Vai ser um jogo muito pegado no meio, muito batido no meio. Futebol vai ficar em segundo plano. O Corinthians. Meu amigo, o Corinthians vem com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Ali pelo lado esquerdo, né? Ralf e Douglas, ou o Arauz. Ele colocando o Arauz, o time fica mais leve. O time tem uma tendência a ir mais para frente, a ser mais mais ataque. Romero, Jadson e Pedrinho. Romero para um lado, Jadson centralizado, Pedrinho para o outro. E o Danilo na frente, fazendo aquela função centroavante, de vez em quando trocando com o Jadson um pouquinho. Bom, esse time do Corinthians, olhando no papel, se os jogadores fizerem a sua função, é um time ofensivo. Romero aberto por um lado, Pedrinho por outro, Jadson na criação e o Danilo. É um time ofensivo. O problema é que o Romero tem que voltar para marcar o lateral. O Pedrinho tem que voltar para marcar o lateral. Aí o time não fica ofensivo. Aí fica um time que fica todo para trás para sair no contra-ataque. Vai jogar contra o São Paulo, que já falou, gritaram a todos os ventos, tendo um treinador retranqueiro como é o Aguirre, que não esquenta e não ficar com a bola. É um time que prefere dar a bola para o adversário e sair no contra-ataque. Não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Porque o Corinthians fica esperando o São Paulo. O São Paulo fica esperando o Corinthians. Vai ter aquele jogo de comadre, né? Ninguém ataca ninguém. Não acredito que vai acontecer isso. Mas o São Paulo vai de Jean, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Parou aquele negócio de 3 zagueiros que ficou uma bagunça o sistema defensivo de São Paulo. Volta com os 2 zagueiros normais e 2 laterais. Jusilei, Hudson e Diego Souza. Everton, Gonzalo Carneiro e Lisieiro. Bom, ou o Elinho. Só tem um detalhe nessa escalação. Se você olhar essa escalação, a impressão que vai dar é que ele vai jogar num esquema muito parecido, semelhante ao do Corinthians, com Lisieiro aberto por um lado, Everton pelo outro. Mas parece que o Everton vai começar no banco. Parece que o Everton vai começar no banco. Mas se fosse Everton pelo lado esquerdo, Lisieiro pelo lado direito, Gonzalo Carneiro de centroavante, o Diego Souza mais na armação, fazendo a função, o Jadson e 2 volantes, Jusilei e Hudson. Sendo que os 2 volantes aí do São Paulo, a meu ver, tem um pouco mais de qualidade que os 2 volantes do Corinthians. Mas não é assim que vai jogar o São Paulo. Não acredito. Não acredito. O São Paulo joga com Diego Souza e o Gonzalo Carneiro lá na frente, os 2. Ele joga num 4-4-2, sendo os 2 jogadores ali na frente, revezando Diego e Gonzalo Carneiro. De vez em quando um está na área, quando não estiver na área o outro sai para armar, e assim sucessivamente, com Everton por um lado e o Lisieiro por outro, aberto. Ou seja, o meio de campo de criação, aquele cara de criação, não é o Lisieiro, não é o Everton, se for jogar, é o Diego Souza ou o Gonzalo Carneiro. Ou seja, fica um time pesado ali na frente, dependendo das saídas pelas laterais. Isso se o Everton jogar, porque o que estamos falando é que ele vai começar no banco. Vai começar no banco e eu não sei quem ele vai iniciar no lugar do Everton. Ele pode botar ali 2 laterais, botar
o Reinaldo mais à frente e o outro lateral. Se não estiver enganado, acho que o Edmar parece. Sei lá, bota ali o outro lateral, o Reinaldo na frente. Aí fica Lisieiro, Reinaldo, fechando aquela linha de 4 e na frente Diego Souza e Oswaldo Carneiro. Fica um futebol pesado, um futebol feio. Fica tentando ir pelas laterais, aí fica o Corinthians tentando ir pelas laterais, fica uma briga no meio ali de 2 volantes de um lado e 2 volantes do outro. Criação, tenta o Jadson fazer alguma coisa de um lado, o Diego Souza tentando fazer do outro. Não primam pela posse de bola, não primam em criar alguma coisa, primam em tentar fazer com que o time adversário perca a bola, que o time adversário erre. É muito pouco para times do tamanho de São Paulo e de Corinthians. Eu gostaria muito de ver os times jogando aberto. Liseiro aberto para um lado, Everton para o outro, Romero pelo Corinthians aberto para um lado, Pedrinho para o outro, jogando para o ataque. Jogando para o ataque. Everton para o ataque jogando, Liseiro para o ataque, Romero para o ataque. Aí sim ia ter uma briga ali de atacantes contra laterais, laterais contra atacantes, o meio de campo tentando marcar, o Jadson tentando, o Diego Souza tentando criar, apesar de ser pesado, tentando criar, aí sim. Só que eu duvido muito que vai ser assim. Eu acredito que o jogo será 4 zagueiros, dos dois times, 4 e mais 4 no meio, sendo que 2 volantes e 2 jogadores abertos aqui. E 2 jogadores na frente, tanto São Paulo quanto Corinthians. Sendo que do Corinthians vai ser Jadson e Danilo, invertendo de vez em quando ali, os dois. E pelo São Paulo, o Gonzalo e o Diego Souza. Quais são os pontos fracos? Bom, o time do São Paulo é um time pesado que não tem muita habilidade. Quer dizer, não tem muita habilidade. Tem habilidade, não tem velocidade. Perde velocidade. Principalmente se o Everton não jogar. Perde um pouco de velocidade. Se tiver o Everton, aí não. Aí ganha mais velocidade, profundidade e causa um problema pro lateral do Corinthians. Aí o São Paulo fica mais forte com o Everton. Se não tiver o Everton, não. Fica 2 times pesados e o Corinthians vai levar vantagem porque tem um Pedrinho que é leve por um lado. Os 2 times primam. Primeiro em se defender, depois de atacar. Se fizer o gol, legal. Mas o importante é não tomar. O importante é não tomar. Os 2 pensam muito. O importante é não tomar o gol. Se der para fazer, legal. Os 2 times não podem ficar um esperando o outro. Tem que alguém tomar a iniciativa de tentar ganhar. A tendência é que seja o Corinthians que tome a iniciativa de tentar propor o jogo para tentar ir para frente. Para ele propor o jogo para tentar ir para frente, ele tem que avançar as suas linhas, ele tem que deixar as suas linhas mais na frente. Por isso, deveria colocar 2 volantes mais de marcação para liberar mais o Romero e o Pedrinho para eles ficarem mais em cima e tentando marcar a saída de bola do São Paulo. E o São Paulo, naquela reação, time reativo, tentando roubar a bola na intermediária para sair rápido. É um jogo muito parelho, com um futebol muito parecido dos dois, muito parecidos, que pode ter um jogaço, se eles jogarem aberto, mas pode ter um jogo muito feio se eles resolverem fechar o jogo. Se eles resolverem trancar o jogo, cadenciar o jogo, quebrar a partida, o jogo vai ser horroroso, vai ser um dos piores que se viu. Mas eu acredito que pelo São Paulo tá preocupado com o Grêmio, pelo Corinthians tá preocupado com o Z4, acredito que em determinado momento esse jogo vai ser aberto. Eles vão ter que abrir o jogo, eles vão ter que abrir o leque e se expor um pouquinho mais. Aí o jogo, acredito que fique muito interessante. Desde que não esteja chovendo muito, porque se estiver chovendo muito, vai toda essa tática por água abaixo. Mas os 2 times têm problemas defensivos, têm problemas ali de bola aérea, os 2 têm. Tanto São Paulo quanto Corinthians tem problema de bola aérea. Então São Paulo e Corinthians têm que aproveitar a bola aérea, ofensiva, colocar bola dentro da área pro Danilo e botar bola ali pro Gonzalo Carneiro, pro Diego Souza. Os 2 têm que jogar pelas laterais para poder abrir a zaga adversária, para abrir o time adversário. Se tiver o Everton, melhor ainda, que aí dá para fazer isso. Se não, vai ter que tentar fazer isso com que os laterais subam, ou se for Reinaldo por um lado e Lisieiro por outro, que eles cheguem à linha de fundo para abrir, para poder cruzar essa bola. No caso do Corinthians, o Romero e o Pedrinho indo à linha de fundo, que fica mais fácil pro atacante, e que os 2 times subam um pouco a sua linha,
Porque se o Corinthians não subir a sua linha, não chegar a sua linha até ao meio de campo, ele não vai ter número suficiente de jogadores na frente. Se o São Paulo também não fizer isso, ou seja, vai ser aquele time que vai atacar, mas com 4 jogadores, 5 no máximo, não querendo tomar gol. Vai acabar não ocasionando muito problema para o adversário. O Corinthians, a mesma coisa. Eu espero que os dois times sejam mais ousados. Os dois times arrisquem mais. Porque se não arriscarem vai ser um jogo chato. Espero que São Paulo e Corinthians arrisquem. Vão para cima. Tentem ganhar o jogo. Se preocupem em fazer gol. Tem que se preocupar em não tomar? Lógico. Mas que coloquem na cabeça que o gol é o ponto principal do futebol. Não é só marcação, igual o Jair Ventura e o Aguirre pensam. Se ficar nesse pensamento retranqueiro, vai ser um jogo feio. Espero que não seja. Espero que os dois times estejam com as mentes abertas pro gol. Pro gol. São Paulo não fez um bom jogo contra o Flamengo, empatou, mas não fez um bom jogo. E o Corinthians perdeu o Botafogo, não fez um bom jogo. Espero que eles façam um jogo melhor, porque a gente tiver como parâmetro o jogo do São Paulo contra o Flamengo, o jogo do Corinthians contra o Botafogo, o jogo vai ser horroroso. Mas como futebol muda a cada momento, espero que tenhamos um jogão entre Corinthians e São Paulo e que vença o melhor. Mas os dois times estão muito espelhados, muito parecidos. A escalação pode ser uma escalação onde os dois times vão jogar abertos para o ataque, mas também pode ser uma escalação onde ele mude a posição dos jogadores e fiquem dois times muito travados no meio. Aí o jogo vai ficar feio. Vai depender da movimentação das peças dentro dos jogadores de Jair e Aguirre. Se eles abrirem o jogo, legal. Agora, se eles fecharem o jogo, um abraço. Vai ficar um jogo feio. Espero que não seja. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Depois do jogo, se der, eu faço o pós-jogo. A gente não sabe, está chovendo muito, está toda hora faltando luz, toda hora caindo na internet. E eu vou tentar colocar aqui a vinheta no início e no final do canal, porque o sistema aqui tá complicado. Mas eu vou tentar. Um grande abraço, até mais, valeu, fui. Um grande abraço, meus amigos, e conto com a participação de todos. Fui, tchau.